A exposição das bem-aventuranças. Hoje nós chegamos à terceira bem-aventurança. Faremos hoje a exposição de Mateus capítulo 5, versículo 5. Mateus capítulo 5, verso 5. Assim diz a palavra do nosso Senhor: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, mais uma vez, ó Pai, neste dia, abrimos a Tua palavra para, através dela, ó Pai, ouvirmos a Tua voz. Peço-te, ó Senhor, mais uma vez, que o Senhor me use nesta noite na pregação da Tua palavra. Que eu não proclame, ó Deus, aqui sabedoria, ó Pai, dos homens, mas a Tua palavra somente. E que através, ó Pai, desta bem-aventurança, possamos, Pai, ser instruídos por Ti. Que neste tempo, ó Pai, que passaremos, expondo brevemente, ó Pai, a Tua palavra, que possamos, ó Pai, ser alimentados por Ti. Ensina-nos, ó Senhor, a ser mansos. Ajuda-nos, Pai, neste dever. Que possamos, ó Pai, ouvir a Tua palavra, quando a Tua palavra, ó Deus, e a Tua Escritura exposta com fidelidade, é o Senhor quem fala ao Teu povo. Por essa razão, devemos estar com os ouvidos bem atentos, ó Pai, ao que o Senhor tem a nos falar nesta noite. Que nada, ó Pai, aqui seja um obstáculo para isto, que nada, ó Deus, aqui tire o nosso foco de Ti. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos hoje, agora, diante da terceira bem-aventurança. Esta bem-aventurança, como as demais bem-aventuranças, ela é uma bem-aventurança que não pode ser separada das duas bem-aventuranças anteriores que nós consideramos aqui. Nós observamos que a primeira bem-aventurança vai nos convidar a que nós sejamos humildes. Ele vai dizer que nós devemos ser humildes de espírito ou pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. A segunda bem-aventurança vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. São duas bem-aventuranças que estão vinculadas a esta terceira bem-aventurança que nós consideraremos hoje. Um fato, meus irmãos, é que ninguém pode ser manso se não for humilde ou pobre de espírito. E não pode ser manso se não tiver chorado pelos seus próprios pecados. O homem que é manso, como nos é ensinado aqui nesta bem-aventurança, ele é aquele homem que na sua vida, ele reconheceu que é um miserável. Ele é um homem que reconheceu que é um mendigo espiritual. Ele foi um homem que na sua vida reconheceu e reconhece hoje quão carente da graça de Deus ele é. Como ele carece da graça de Deus sobre si. Bem como alguém que se entristece. Não alguém que vai se entristecer por qualquer coisa neste mundo. Alguém que vai se entristecer por coisas externas, simplesmente, como muitas vezes nós nos entristecemos. Mas alguém que vai se entristecer. Alguém que vai lamentar. Alguém que vai chorar profundamente por causa dos seus pecados. Como vai nos ensinar a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram. Os que choram
por causa das suas próprias iniquidades, por causa dos pecados que cometeram contra o seu próprio Senhor, mas que não chora simplesmente pelos pecados cometidos contra o seu Deus, os seus próprios pecados, mas também pelos pecados do mundo, pelos pecados dos homens neste mundo, que aborrecem ao Senhor, que não guardam os mandamentos do Senhor. Estes homens que choram pelos seus pecados farão a mesma coisa que o salmista fará no Salmo de número 119, versículo de número 136. Os seus olhos vão jorrar lágrimas, porque os homens não têm guardado a lei do Senhor. Então o manso, ele tem que ser também humilde e ele tem também que ter experimentado uma tristeza profunda no seu coração. Então esta terceira bem-aventurança é uma consequência natural dessas outras bem-aventuranças. E como venho falando, meus irmãos, desde a primeira bem-aventurança, Jesus Cristo está tratando sobre o caráter do crente. Sim, o caráter daqueles que pertencem ao reino dos céus ou ao reino de Deus. É o caráter daqueles que foram comprados por Deus. É o caráter daqueles que foram salvos. Todo aquele que pertence a este reino não pode deixar de expressar em sua vida, em maior ou menor grau, o que é ensinado nestas bem-aventuranças. Este é o meio do seu caráter. Isso é o que nós possuímos. Aqueles que foram resgatados do inferno possuem um caráter, não segundo o caráter produzido pelo mundo, não segundo o caráter de Satanás, o inimigo de nossas almas, mas um caráter que expressa o caráter do nosso bendito Senhor. Aquele que é a maior expressão ou o maior padrão, o supremo bem-aventurado, aquele que possui todas estas bem-aventuranças em sua maior expressão. É o nosso Senhor. Então aqui é revelado o caráter, as virtudes, as regras, o padrão daqueles que foram redimidos pelo Senhor. Mas esta bem-aventurança, diferentemente um pouco das outras bem-aventuranças, ela difere em algum aspecto. Nós consideramos que a primeira bem-aventurança e a segunda bem-aventurança, ao invés de tratar sobre coisas materiais, tratam sobre coisas espirituais. Está falando sobre a nossa alma. Está falando sobre aquilo que os olhos dos homens não podem contemplar. Mas esta bem-aventurança não vai tratar apenas da questão espiritual por si só, interna, subjetiva, mas sim também externa. Esta terceira bem-aventurança diz respeito ao modo que olho para mim e também ao modo que lido com o próximo, ao modo que trato com aquele que está ao meu redor. Trata-se da minha atitude em relação a mim mesmo e também para com as pessoas com quem tenho um relacionamento. Mas antes de entrarmos na exposição do que seria ser manso, nós devemos considerar primeiro o que não significa ser manso. O que não é ser manso? Ser manso, meus irmãos, segundo esta bem-aventurança, não é ser covarde. Ser manso não é aquele tipo de pessoa que não enfrenta os desafios que surgem diante de si. Ele não é alguém que se intimida pelas coisas que são colocadas na sua frente. Ele não pode ser esse tipo de pessoa. O homem manso, segundo a bem-aventurança, ele não é um covarde. Ser manso também não é ser passivo. Não é aquele tipo de pessoa que nunca toma uma atitude para mudar ou resolver problemas. Sejam problemas seus, ou problemas dos outros, ou problemas familiares. Aquele homem que não sai do canto
e que não resolve aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele é paradão ali, como se esperasse que alguém viesse ali para tratar do seu problema. Não. Ser manso não é ser passivo. Não é ser parado, inerte. Ser manso, meu irmão, também não é ser tímido. Aquele tipo de pessoa que não tem coragem de abrir a boca porque teme falar em público ou teme fazer qualquer outra coisa. Ele é tímido, ele é retraído. Você olha assim e pensa, rapaz, essa pessoa é tão mansa. Não. Timidez não é sinônimo de mansidão segundo a terceira bem-aventurança. Timidez é um pecado. Timidez é fruto do temor a homens. E temer a homens é a manifestação de alguém que é manso ou bem-aventurado. Meus irmãos, ser manso também não é a mesma coisa que desejar manter a paz com as outras pessoas a qualquer preço. Ele é alguém que não se envolve, ou ele é alguém que procura ficar em paz com todo mundo. Não, é legal, não, tá bom demais, não se preocupe, não. E tenta agradar as pessoas de todos os modos, de todos os jeitos, para não entrar em conflito com ninguém. Ser manso não é esse tipo de pessoa. Não é aquele tipo de pessoa que teme exortar. Não é aquele tipo de pessoa que teme confrontar o irmão, mesmo estando aquele irmão em pecado. O nome disso é o mesmo pecado daqueles que são tímidos. O nome disso é temor de homens. Eu temo confrontar aos outros. Porque ao confrontar vai ser desconfortável. E agora eu não vou ter talvez mais paz com essa pessoa. Então eu vou fugir disso. Não, ser manso não é isso. Ser manso também não é ser fraco. Pessoa frágil. Ele é frágil. Ele é manso. Não. Ser manso, segundo a terceira bem-aventurança, também não é isso. Ser manso também não é ser alguém fracassado ou inútil. São conceitos que o mundo imagina. São conceitos que o mundo estabelece. Mansidão não é deixar que façam de tudo com a verdade da fé também. Veja, ele é um homem que não luta. As pessoas falam da sua fé, as pessoas falam da sua religião, mas ele é tão manso. Olha só, ele não reivindica, ele não luta, ele não vai refutar. Ele não abre a sua escritura e diz, estás errado. Ele não confronta. Ele é manso. É justamente o contrário de Cristo, aquele que é manso. Mas quando os homens começaram a fazer aquilo que é errado, ele foi aquele que bateu naqueles que mercadejavam na casa do Senhor. Ele foi manso ali. Porque mansidão não é deixar que façam tudo com a verdadeira fé, como algumas pessoas podem imaginar. Essa é a característica do crente. Ele não vai ser briguento. Meus irmãos, diferentemente do que o mundo pode imaginar, o manso desta bem-aventurança não é como os chamados mansos deste mundo. Para muitos, o manso é aquele que é frouxo, é aquele que nunca conseguirá alcançar nada neste mundo. A mentalidade do mundo é que somente aqueles que são fortes, é que somente aqueles que batalham de todas as formas, inclusive através de meios ilícitos, são estes que conquistam. Ser manso não há benefício algum nisso. Ao olharmos para as guerras, é justamente esse tipo de coisa que acontece.
guerras e conflitos. Parece que é exatamente assim que acontece. Ninguém vence uma guerra entregando flores a seus inimigos. Ninguém vence uma guerra ou passa a possuir uma terra sendo manso na perspectiva do mundo. Mas o manso desta bem-aventurança é alguém que possuirá algo, mesmo sendo assim, manso, como nos ensina este texto. Mas afinal de contas, o que significa ser manso segundo Cristo? Meus irmãos, a palavra aqui traduzida por manso é uma palavra que tem um sentido muito abrangente. É uma palavra que tem um sentido que muitas pessoas não conseguem traduzir com tanta precisão ou não conseguem colocar em palavras que consigam alcançar de modo profundo e pleno o que significa ser manso aqui para o Senhor. E isso exige que muitas pessoas e muitos teólogos usem de muitas palavras com o propósito de expressar o que Cristo quer dizer aqui. Mas o fato é que a palavra grega aqui, neste texto, traz a ideia de um animal que foi amansado. Você certamente já viu um animal bravo, talvez um garanhão bravo. Mas quando é entregue nas mãos de um bom vaqueiro ou de um bom amansador, talvez como nosso irmão Jefferson, ele fica mansinho. Ele consegue fazer com que aquele animal bravo ele consiga andar aqui na cordinha aqui, sem precisar de uma cortadeira, sem precisar de nada. É alguém que foi amansado. Aquele que foi amansado aqui, ou homem manso, segundo esta bem-aventurança, foi alguém que foi amansado pelo maior amansador de corações indomáveis, a saber, o próprio Cristo. Ele é alguém que é manso, não porque ele sempre foi manso ou porque ele nasceu naturalmente manso, não existe isto. Não existe um homem ímpio que não conhece a Cristo que seja manso como este mandamento exige. Mansos são aqueles que foram redimidos, que tiveram os seus corações regenerados pela obra do Espírito Santo. Foram aqueles que foram eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo. Foram aqueles por quem Cristo morreu neste mundo. E são aqueles que foram alvo da obra vivificadora do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o manso, ele é alguém que é humilde. O manso, ele é alguém que é calmo. O manso aqui é aquele que é compassivo. Manso, segundo esta palavra, é o homem que é paciente. O manso, ele é alguém que é moderado nas suas afeições, nos seus sentimentos. Ele é alguém que não dá lugar à ira pecaminosa no seu coração. Ele não é alguém de cabeça quente, aborrecido, não. Ele é justamente o contrário. Ele é alguém que não vai permitir que esse tipo de coisa tome conta do seu coração ali. O manso é aquele que se submete à vontade do seu Deus. Ser manso é isto. E um pouco mais. Ser manso são estas coisas que se expressarão em práticas condizentes com esta mansidão aqui. Ser manso é se anular completamente, como se não tivesse direito ou qualquer tipo de merecimento. E realmente não tem. Mas ser manso é isso. É aquele homem que vai se anular. Ele vai se humilhar completamente. Como diz um estudioso, ser manso é uma força humilde que faz parte do homem que aprendeu a submeter-se às dificuldades
experiências difíceis e pessoas também difíceis. Que é o que não falta, né? Tem pessoa difícil bastante por aí. Sabendo que em tudo Deus está no controle para o seu bem. O homem manso é o homem que compareceu ao julgamento de Deus e abdicou de seus supostos direitos. Ele aprendeu, em gratidão à graça de Deus, a submeter-se ao Senhor e a ser gentil com os pecadores. Então isto é o que é ser manso, segundo este mandamento. Mas você poderia pensar assim, tá bom, Rafael, mas e exemplos que temos do que seria mansidão? Nós podemos considerar brevemente alguns exemplos do que seria ser alguém manso, segundo a palavra. Nós podemos observar, primeiramente, no Antigo Testamento, alguns homens que foram mansos. Temos, por exemplo, o exemplo de Abraão e Ló. Abraão, ele foi alguém que ele poderia ter, na ocasião em que ele estava ali para dividir a terra com o seu sobrinho Ló, ele poderia ser alguém que poderia reivindicar e dizer assim, olha, primeiramente eu escolherei a terra, e então você escolherá após mim. Mas o que foi que ele fez? Abraão foi aquele que, ao invés de tentar determinar e escolher a melhor terra, ele permitiu que Ló, mais jovem do que ele, seu sobrinho, escolhesse a terra. E Ló escolheu a melhor terra. Apesar de que depois ele sofreu tudo aquilo, então a terra que ele possuía viveu em grande confusão, Babilônia, destruição e tudo mais. A ponto do próprio Abraão, aquele que não escolheu primeiramente a terra, ter de ir lá para socorrê-lo. Mas Abraão, ele foi alguém que revelou mansidão no seu coração. Ele foi alguém que poderia, por direito, dizer assim, eu escolherei primeiramente. Mas ele cedeu aquilo ali para Ló. Ele foi um homem que permitiu que Ló escolhesse terra que desejava possuir, e isso sem qualquer tipo de murmuração ou aborrecimento. Nós temos também um exemplo que é muito claro. Outro exemplo de um homem manso no Antigo Testamento é o exemplo de Moisés. Moisés é também um exemplo bem conhecido de todos nós. Mas antes de observarmos este texto, lembremos que ele nem sempre foi este homem manso. Vocês certamente se lembram que, numa atitude impensada, ele assassinou um egípcio que maltratava os israelitas. É como se ele pensasse que ele poderia salvar o seu povo através da força do seu próprio braço. E então ele feriu um homem. Mas o Senhor, que é gracioso, moldou e forjou o coração deste homem. Ele foi forjado pelo próprio Deus ao passar 40 anos sendo humilhado no deserto para ser este homem manso. Não sou eu quem fala isto. É a própria palavra de Deus que diz. Em Números, capítulo 12, versículo 3, encontramos o registro bíblico inspirado a respeito deste homem. A palavra do nosso Deus diz, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés era um homem manso. Nós podemos também ver o exemplo de Davi. Davi também é um exemplo de um homem que possuía um coração manso, mansidão no seu coração. Pois mesmo sendo ele alvo da ira de Saul, mesmo sendo ele alvo da ira de tantos que se levantaram contra aquele que era ungido do Senhor, ele foi alguém que suportou tudo aquilo. Ele suportou as injustiças e maldades daquele que se voltou contra ele. Estamos falando aqui, meus irmãos, de alguns aspectos poucos do que seria mansidão em alguns homens do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós também temos alguns exemplos do que seria isso. Mas eu quero considerar aqui, principalmente, o exemplo
daquele que é o nosso supremo exemplo. Eu quero considerar aqui o exemplo do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Se nenhum desses exemplos que foram considerados anteriormente, brevemente, foram considerados por você, você deve considerar este exemplo como o maior exemplo e aquele que você deve buscar se conformar. O maior exemplo que temos é o Senhor. Sim, Cristo será sempre o maior exemplo em tudo o que é virtuoso, como também nesta bem-aventurança. Ele mesmo que diz a respeito de si mesmo, que é manso. Se fosse qualquer um de nós, poderíamos talvez desconfiar e até mesmo pensar, rapaz, ele se acha. Ele pensa que é alguma pessoa mansa, ele pensa que é alguma coisa, olha só, ele diz, eu sou manso. Mas, meus irmãos, aqui não se trata de mim e de você. Nós não podemos pensar isso de Cristo. Uma vez que Ele é Deus que não pode mentir e pecado algum foi encontrado nele. O nosso Senhor falou aquilo que Ele realmente era. Ou melhor, aquilo que Ele é. O nosso Senhor é manso. E é isso que Ele nos diz em Mateus capítulo 11, versículo de número 29. Lá está escrito, Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para a sua alma. Meus irmãos, estamos diante do sermão do homem mais manso. Ele foi alguém que falou com propriedade. O nosso Senhor nunca foi um hipócrita. Ele realmente era manso em todos os aspectos positivos que você pode imaginar do que significa mansidão. Este nosso Senhor Jesus Cristo foi aquele que suportou de forma mais profunda e ofensiva todas as coisas neste mundo. O nosso Senhor foi desprezado, o nosso Senhor foi escarnecido, o nosso Senhor foi zombado, fizeram o que puderam com Ele. Fizeram todo tipo de miséria contra o nosso Senhor. Cuspiram na sua face. Bateram na sua face. Machucaram tanto o seu rosto a ponto de ele ser irreconhecível no meio de outros homens. O nosso Senhor foi grandemente humilhado. Mas ainda assim, Ele foi manso. Ainda assim, Ele foi humilde. Meus irmãos, nós não estamos tratando aqui de qualquer homem, nós estamos tratando de Cristo, o Deus homem. Imagine este Deus supremo passar por situações tão vergonhosas como esta, mas ainda assim, de modo algum, se voltar para aqueles que estavam ao seu redor com ira, com aborrecimento, com indignação, com insatisfação, com murmuração contra o seu Senhor. Muito pelo contrário. O nosso Senhor revelará a sua mansidão e a sua humildade, sendo aquele que é obediente. Mas não só obediente nas pequenas coisas, meus irmãos. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. É isso que nos revela Filipenses capítulo 2, texto tão conhecido de todos nós. Vale a pena ser lido quantas vezes for esse texto. Filipenses capítulo de número 2, o nosso Senhor nos revela a sua palavra através do apóstolo Paulo, dizendo o seguinte, a partir do versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele foi manso. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui está a maior expressão do que é ser manso,
sendo revelada em Cristo. Mesmo sendo Deus, ele não ficou como que defendendo a sua divindade e com isso negando ser feito homem e morrer por pecadores indignos. Ele se entregou. Isso é mansidão. E uma vez, meus irmãos, que Cristo é manso, nós, cristãos, somos chamados a andar como Ele andou. Se Cristo é manso, você e eu fomos chamados a andar como Ele, a seguir os seus passos, a seguir justamente do modo que Ele viveu neste mundo. Somos chamados a cada dia mais nos assemelharmos a Cristo, o varão perfeito. Uma vez, meus irmãos, que nós fomos redimidos por Cristo e regenerados pelo Espírito Santo de Deus para uma nova vida, nós devemos expressar essa mansidão também em nossas vidas. Não deve ser algo simplesmente dos lábios. Esta é uma verdade que é exigida de mim e de ti na vida também. Não pode ser uma doutrina simplesmente de lábios ou de língua, mas uma doutrina de vida e prática. É isso que agrada ao Senhor, não o contrário. O apóstolo Paulo, ele nos foi um exemplo também disso. Ele foi alguém que sustentou oposição de igrejas, de irmãos, de igrejas que ele plantou espalhadas pelo mundo. Mas ele também é alguém que não somente experimentou estas coisas e foi alguém que revelou ser alguém manso nas suas palavras, no lidar com aqueles que fizeram todo tipo de perversidade contra ele, contra a doutrina de Cristo. Mas ele é alguém que vai nos ensinar através da sua palavra, ou melhor, através das palavras que ele escreveu, inspiradas pelo próprio Deus para a nossa instrução, coisas verdadeiras com respeito ao que é mansidão. Paulo, apóstolo de Cristo, foi alguém que não deixou de considerar sobre isso. Foi ele quem escreveu aos Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, como que apelando a eles ao escrever pela mansidão e benignidade de Cristo. Quando ele se dirige ao seu filho na fé, Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, onde ele vai dar ali instruções ao jovem pastor Timóteo a como lidar com a igreja de Cristo, ele vai escrever em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Essa é a instrução de Paulo para um jovem pastor. Essa é a instrução de Paulo para mim como pastor. Esta é a instrução do apóstolo Paulo para todo crente da igreja de Cristo. Ele vai dizer, sede manso e fugir. De quê? Ele vai dizer nos versículos anteriores. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja a mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte do lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição.
porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então ele diz, tu, porém, foge destas coisas. Então ele vai dizer, o que é que você deve procurar? Justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão. A mansidão, meus irmãos, ela é algo que vai fortalecer a masculinidade. A mansidão é algo que adorna também a feminilidade. A mansidão é algo belo que forja verdadeiros homens. Não é ser arrogante, duro, bicho ranzinza. Não. É a mansidão, segundo Deus. A moça será uma moça excelente, sendo ela alguém que é mansa, como nos exige a palavra do nosso Deus. Mas o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar também outros textos. Ele vai nos ensinar também lá no texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23, ele vai dizer, meu irmão, que o fruto do Espírito que eu e você possuímos vem também com o que é chamado de mansidão. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23, assim diz a palavra do nosso Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ele diz mansidão. Meus irmãos, assim como Deus, Ele é um Deus que possui todos os seus atributos, e seus atributos são o que Ele é. Assim como os atributos de Deus não podem ser separados de quem Deus é, o fruto do Espírito e todos esses aspectos do fruto do Espírito são coisas que eu e você devemos possuir, todos. Eu não posso dizer que sou manso se eu não sou alegre. Eu não posso dizer que possuo amor, mas não a paz. Eu não posso dizer que sou benigno, mas não sou bondoso. Eu não posso dizer que sou fiel, se eu não sou manso. Você pode não expressar todos estas qualificações, estas qualidades do fruto do Espírito, mas você possui todos eles e você também deve ser manso. Se a sua vida tem provado algo contrário a isto, há algum problema. E este problema não é com a palavra de Deus. Esse problema só pode ser comigo ou com você. Paulo ainda continua nos exortando sobre o que é ser manso. Ele vai dizer em Colossenses, capítulo 3, versículo de número 12. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 12, nós encontramos o que o apóstolo Paulo escrevendo, fazendo uma exortação às virtudes que nós devemos cultivar em nossa vida. Ele vai dizer, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Vai dizer, revesti-vos. Para que eu possa ser revestido destas coisas, eu devo ter me despido de tudo aquilo que é iníquo, de tudo aquilo que é contrário a esta nova vida de alguém que foi revestido pelo que é bom. Nós que fomos salvos,
se você foi salvo, você é alguém que foi revestido destas coisas. Ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. E a mansidão é uma das coisas que eu e você devemos nos revestir. Diariamente. Ser revestidos disto. Mas não somente o apóstolo Paulo nos ensinará, Pedro também nos falará algo sobre isso em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, a palavra do nosso Senhor diz: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo o que vos pedir razão, a todo o que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo-o, todavia, como? Com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Versículo 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando preparados para fazer defesa da sua fé. Fazendo como? De todo jeito? Irado? De modo impensado? Não. O modo ordenado pelo nosso Senhor através do apóstolo Paulo é com mansidão e temor. Veja aqui como a mansidão ela vai se revelar num aspecto prático de algo que é feito mesmo. Até mais mesmo na defesa da minha fé contra aqueles que se opõem à verdadeira fé. Veja que conformidade que há na palavra de Deus, do Antigo ao Novo Testamento, entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Verdades com respeito à mansidão, sendo não somente recomendadas, mas ordenadas para nós crentes. E ainda, Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 21. Nós vamos encontrar também aqui um outro homem de Deus, inspirado pelo próprio Deus, pelo mesmo Espírito, a falar também sobre isso. Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 21, diz assim a palavra do nosso Deus: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolhei com mansidão. Meus irmãos, é exigido de mim e de ti mansidão. Nós devemos expressar a mansidão em vários aspectos de nossa vida. Um modo de nós expressarmos a mansidão que há em nós, ou que somos verdadeiramente mansos, é quando nós somos pessoas que dominamos a nossa língua. Não podemos falar tudo o que pensamos que devemos falar. Não devemos falar tudo o que nós queremos falar. Nós devemos dominar este membro que é tão pequeno que nós possuímos dentro da nossa boca, mas que é capaz de tocar fogo, uma mata inteira. O homem que é verdadeiramente manso, a mulher que é verdadeiramente mansa, ela vai dominar este membro, que por mais que seja grandemente difícil de dominar, como vai dizer Tiago, mas devemos dominá-la sim. Da nossa boca não deve sair aquilo que é torpe, aquilo que é pecaminoso. Da nossa boca
deve sair aquilo que é bom para a edificação. Para a minha edificação, para a edificação daquele que está ao meu redor. Isso é o que é exigido de mim e de ti. Se tu és manso, se nós somos mansos, nós dominaremos a nossa língua. De modo que, ao invés de falar aquilo que vai machucar o meu irmão, que vai envergonhar o meu irmão, que vai difamar o meu irmão, que vai trazer um falso testemunho sobre o meu irmão, eu serei alguém que irei com a minha língua, revelando que sou manso, testemunhar de Cristo neste mundo. Isto é o que a língua do manso profere, não o contrário. Ser manso também não é alguém orgulhoso. O orgulho, ele é contrário a qualquer tipo de virtude, segundo a Escritura. E o orgulho é contrário à mansidão, como revelado aqui, porque o manso, ele é alguém humilde, como Cristo. O manso é alguém que é tão humilde que ele se admira de que Deus e os homens possam pensar tão bem quanto pensam a respeito dele, tratando-o tão bem quanto o tratam, como disse Lloyd Jones. Ele não vai pensar que ele é grande demais, ele não vai pensar que ele é alguém sobremodo elevado. Ele vai olhar assim e vai dizer: vocês falam estas coisas ao meu respeito. Vocês me tratam com tanta honra e me tratam tão bem. Mas eu não sou merecedor disso. Se você falasse mal ao meu respeito, eu diria a você, esse seria um homem manso. Você ainda falou pouco. Se você falou coisas ruins ao meu respeito, quanto a ser eu iníquo, você ainda falou muito pouco a respeito de quem eu sou. Homem manso, ele é alguém que reconhece quem ele é. Lembrem-se, é fruto de um homem que é humilde de espírito. É fruto de um homem que reconhece a sua miséria e lamenta pelos seus pecados. O homem manso, ele não é alguém que vive reivindicando os seus direitos no mundo. Não é alguém que se preocupa, que vive reivindicando os seus direitos no mundo, imaginando assim, tudo o que é meu por direito eu devo reivindicar. Então, de repente, alguém vem e ele pega algum valor com você emprestado e você tem todo o direito de cobrar aquela pessoa pelo que foi emprestado. Mas então, esta pessoa que você emprestou dinheiro, ela chega até você e você vai como que cobrar dela e ela não tem a menor condição de pagar você. Ela é alguém que hoje, ela está de fato miserável. Ela não tem absolutamente nada no seu bolso para restituir a você. Você tem sim todo o direito de reivindicar estas coisas. Mas você também pode ser misericordioso. Você também pode abrir mão dos seus direitos. Você não precisa ser um juiz para estabelecer uma causa e dizer assim, bora, me dê agora, senão você vai ser condenado. Imagina se Cristo fizesse assim conosco. Nós que possuíamos uma dívida impagável contra o nosso Deus. Que dinheiro algum neste mundo poderia pagar. Que obra alguma neste mundo poderia satisfazer as exigências. Assim como Cristo foi misericordioso comigo e contigo, sejamos também misericordiosos. Você pode cobrar, mas não deve. Mas você deve ser misericordioso com seu irmão. Você, ou melhor, o manso, ele também não é alguém
que se preocupa com o que dizem ao seu respeito. Alguém que vive preocupado com o que os homens dizem. Ele sabe que se alguém fala mal a respeito dele, como falei anteriormente no outro ponto, ainda está sendo bonzinho. Porque ele sabe que é pior do que todos eles. Ele não vai se ofender com isso. Mas parece que nós nos ofendemos, não é? Nós falamos para o Senhor assim: Senhor, eu não sou bonzinho, eu sou mau. Eu sou pecador, eu sou miserável. Não há homem mais iníquo do que eu neste mundo, eu sou o pior dos pecadores. Aí chega alguém e diz assim para você: você é um pecador. Você é um transgressor. Você é isso e aquilo. O coração se incha na hora de dizer assim: rapaz, esse bicho está pensando o quê? Está falando de mim, dizendo que eu sou pecador? Não, ele não vai gostar, não. É como se ele pensasse assim: não, eu sou santo. Salvo engano, é John Stott que ele vai dizer assim, quando algum irmão chegou para confrontar ele, falar algumas coisas sobre o pecado dele, ele disse que a vontade que ele tinha era de dar um soco no rosto do irmão. Eu nunca imaginei John Stott falando algo dessa natureza, mas ele escreveu isso. Porque nosso orgulho, ele se inflama na hora. Ele vai dizer assim: eu não sou pecador não, meu irmão. Ser manso é justamente o contrário disso. Ele não vai se preocupar com o que dizem a seu respeito. Ser manso não é alguém que pagará o mal com mal. Algumas pessoas tentam fazer algo dessa natureza, não é mesmo? A pessoa fez alguma coisa ruim contra mim, eu vou dizer assim: oxente, e eu vou deixar ele fazer algo assim comigo, eu vou devolver também a mesma moeda. É assim que o mundo ensina. Uma vez ele fez isso comigo, eu vou fazer com ele também. Ele me deu um soco, eu vou devolver outro aqui voltando no rosto dele. Ele tomou de mim, eu vou pegar também. Ele fez isso, eu vou ficar assim vacilando para ele. Mas nós não devemos fazer isso. Nós não devemos pagar o mal com o mal. Nós não devemos nos vingar do próximo. Nós devemos ganhar aquele que praticou o mal, fazendo justamente o contrário. Nós devemos ganhar aquele que fez o mal contra mim, fazendo o bem. Seja lá o que ele fez comigo. Seja ele um descrente ou um crente, sobretudo um crente. Eu vou fazer o bem. O manso será a pessoa que sofrerá a injustiça dos outros para com ele. Alguém que praticou injustiça contra você. O crente vai ser aquele que vai suportar a injustiça. O manso será aquele que andará nas pisadas de Cristo, pois foi exatamente isso que Cristo fez. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 22 a 23, nós encontramos aquilo que nós devemos ser. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 22 a 23, nós podemos ler a partir do versículo 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo. Para quê? Para seguirdes os seus passos. O qual, está falando de Cristo, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quem é que julga retamente? O Senhor. Ele é aquele que vai entregar e vai confiar a sua vida ao seu Deus. Quando alguém pratica a injustiça, ele vai sofrer a injustiça, sabendo que aquele que é justo pleiteará por ele. Isso é que o homem manso fará.
Então, o homem manso é aquele que vai sofrer injustiça sem guardar qualquer tipo de ressentimento, qualquer tipo de raiva, qualquer tipo de indignação, qualquer tipo de murmuração. É aquele que sofrerá o dano, mesmo tendo alguém falhado grandemente contra ele. Ele suportará sofrendo o dano. Isto é ser manso. Ser manso é alguém que coloca os interesses dos outros na frente dos seus. O exemplo que mencionei anteriormente lá de Abraão e Ló é um exemplo disso. Ele colocou os seus próprios interesses depois do interesse de Ló, quando ele poderia fazer o contrário. Mas se tem uma coisa que nós somos difíceis de fazer, é colocar o interesse dos outros na frente dos nossos desejos. Somos rápidos para rapidamente dizer assim, não, opa, isso aqui eu quero fazer primeiro a minha vontade. Depois, se sobrar alguma coisa aí, você... Né? Isso é comigo, como um homem, é com você, como uma mulher, é um jovem que faz isso, é a criança. A criança não vai estar nem um pouco interessada em se preocupar com o interesse do outro. Tem um bolo de chocolate ali, a mãe corta o bolo de chocolate, divide em 7 fatias, bota o maior pedaço aqui, bota um pedacinho menor aqui, ele vai olhar assim para aquele negócio assim, vai dizer assim, escolhe, ele vai olhar assim, vou pegar isso aqui, o maior aqui, pá, pega o bolo de chocolate e come todinho. Interessado no interesse do outro? Não, de forma nenhuma. Eu quero é para mim. Eu estou interessado nos meus próprios interesses. Uma questão pequena assim revela um interesse grande no coração da criança. Ela não está nem um pouco interessada naquilo que é interesse do seu irmão. A criança revela muitos pecados assim. O homem manso é a pessoa que está contente com a condição que o Senhor a colocou nesta vida hoje. O homem manso é alguém satisfeito. O homem manso é alguém contente. É aquele texto que expus aqui até, Filipenses capítulo 4, versículos 12 a 13, onde somos exortados pelo próprio Deus, através de Paulo e da vida de Paulo, a andarmos em contentamento nesta vida. Vai dizer os versículos 12 e 13, na verdade, é a porção posterior ao texto que expus. O texto vai dizer, na verdade, foi esse texto mesmo que eu expus. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o homem manso é aquele que está satisfeito com a vontade de Deus para a sua vida agora. O homem manso é aquele que vai se submeter à vontade do Senhor. Então, ele não vai murmurar, ele não vai se indignar, ele não vai blasfemar, ele não vai se aborrecer, ele não vai ficar arengando com um e com o outro. Não, ele vai submeter à vontade do seu Senhor, porque ser manso é ser contente. Ser manso é ser satisfeito. Meus irmãos, ser manso se revela em todos esses aspectos aqui. E o Senhor nos promete algo maravilhoso. Ele promete algo maravilhoso àquele que é manso. É justamente aquilo que nós, que somos mansos, desfrutaremos. Ele vai dizer, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Parece uma contradição, não é mesmo? O homem vai dizer assim, para adquirir a terra eu tenho que lutar. Para adquirir coisas neste mundo, eu vou ter que puxar a espada e partir para uma batalha para ter um quadradinho aqui de posse para mim. Mas ele vai dizer assim, estes herdarão a terra.
É interessante notarmos que Cristo, semelhantemente a todos os outros escritores do Novo Testamento, ele é alguém que vai se utilizar de textos do Antigo Testamento para fundamentar verdades no Novo Testamento. Cristo não falou este mandamento com a belíssima promessa do nada. O nosso Senhor Jesus Cristo utilizou como texto base o texto do Salmo de número 37, versículo de número 11. Salmo de número 37, versículo 11. O Salmo vai dizer assim: a partir do versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor, versículo 9, possuirão a terra. Versículo 10, mas um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. Então o verso 11 diz, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos herdarão a terra e eles irão se deleitar na paz, por mais que os perversos tentem de todos os modos alcançar tudo, inclusive destruir o justo, eles serão exterminados. Mas os mansos possuem uma promessa. Uma promessa que não pode ser negada. Uma promessa que não pode ser desfeita. Uma promessa que jamais deve ser desconsiderada por mim e por ti. Porque é uma promessa do Deus que não pode mentir. Cristo prometeu isso. Ele não prometeu isso simplesmente para os discípulos naquele passado. Ele prometeu isso para mim e para você hoje. Ele diz, bem-aventurado manso, porque tu herdarás a terra. Aqui estamos diante do cumprimento total da promessa que foi feita a Abraão muitos anos antes. Como o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 4, versículo de número 13. Ele vai dizer assim, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Sim mediante a salvação em Cristo. Meus irmãos, eu e você não possuíamos o direito à terra. Não possuíamos, meus irmãos, mas fomos feitos herdeiros em Cristo. Fomos feitos herdeiros graças à obra do nosso bendito Redentor. Não possuímos por direito de nascença, senão através do nascimento em Cristo. Nós que estávamos mortos e nascemos agora para a novidade de vida em Cristo. Não conquistaremos ou não conquistamos pela luta ou pela guerra esta herança. Nós não conquistamos a terra pelo grito, como muitos podem imaginar, é no grito que eu conquistarei. Mas nos foi dada pelo Cordeiro, que foi manso. O Cordeiro que não abriu a boca. Cristo. O Cordeiro era um animal que, ao ser sacrificado, ele não abria a boca. Cristo é este Cordeiro manso.
É justamente graças à morte deste bendito Cordeiro que tira o pecado do mundo que nós fomos herdeiros e nos tornamos herdeiros desta gloriosa herança. Para ter direito à herança, então, era necessário que alguém morresse. Cristo morreu. E depois, uma vez que ele morreu, nós agora temos o direito de herdar. E o que é que nós herdamos? Herdamos novos céus e a nova terra. Ser manso é ser cidadão dos céus. E é certo, meus irmãos, que chegará o dia, como diz Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, que nós reinaremos sobre a terra. Chegará o dia em que nós desfrutaremos daquilo que é mais deleitoso do que qualquer coisa nesta vida. São os céus, a nossa habitação. Esta é a promessa de Cristo para mim e para ti. Será que não são felizes aqueles que são mansos? Quão felizes deveríamos ser, porque a palavra diz: bem-aventurados os mansos, porque deles é o reino dos céus. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Bendito Pai e amado Deus, nós queremos, amado Pai, te dar graças. Porque, Pai, o Senhor, graças a Cristo, nos tornou homens e mulheres mansos. Mas ensina-nos, Pai, a cada dia sermos mansos, a vivermos, ó Pai, do modo que este texto, que a Tua palavra proferida pela boca de Cristo nos ensina. E dá-nos, ó Pai, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, a verdadeira esperança de que nós somos herdeiros de uma herança que é incorruptível. Louvado seja o Teu nome, Pai, por Cristo Jesus, o nosso bendito Redentor. Louvado seja o Teu nome pela Tua palavra. Nós Te louvamos, ó Pai, e a Te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, o Teu bendito Filho. Amém.